Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula aqui, a gente vai ampliar um pouquinho, né, as funções trigonométricas que a gente consegue derivar. Bom, então, a gente já calculou a derivada da função seno, né, já calculamos a derivada da função cosseno. Nessa videoaula, nós vamos ampliar um pouquinho, né, as funções trigonométricas as quais nós conhecemos as suas derivadas. Então, eu vou começar com a função tangente, né, a função tangente. Então, a pergunta é, sabendo que a derivada da função seno é igual a cosseno, né, derivada de seno é cosseno, e sabendo que a derivada do cosseno é menos seno, quem será a derivada da função tangente? Né? Essa é a pergunta que nós queremos responder aqui. Então, quem é a derivada da tangente? Então, primeira coisa, a gente lembra, né, que a tangente de x, né, a função tangente, ela é expressa, né, ela é conceituada, né, algebricamente, pelo quociente de seno de x por cosseno de x. Portanto, derivar a tangente é o mesmo que derivar o quociente do seno de x pelo cosseno de x. E a derivada desse quociente é calculada através da regra do quociente, né, que diz que a derivada do quociente é dada pela derivada da função de cima, a derivada da função seno, vezes a função cosseno, menos a função de cima, vezes a função, né, vezes seno de x, vezes a derivada da função de baixo, vezes a derivada do cosseno, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de x. Ok? Agora a gente substitui pelos valores que nós conhecemos das derivadas dessas funções, e o que a gente vai encontrar vai ser, então, a derivada do seno, cosseno, né? Então, cosseno de x vezes cosseno de x, isso é o mesmo que cosseno ao quadrado de x, menos o seno de x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. E tudo isso a gente divide por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Ok. Agora, nessa segunda parcela, eu tenho um menos aqui, tem outro menos aqui, portanto, a expressão vai ficar com sinal positivo. Seno de x vezes seno de x, isso dá seno ao quadrado de x. Então, isso vai ser cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. O que a gente encontra lá no numerador dessa expressão, da derivada dessa função, é precisamente a expressão que aparece naquela que é considerada a relação trigonométrica fundamental, né? Aquela que diz que cosseno ao quadrado de qualquer coisa mais seno ao quadrado dessa mesma coisa é sempre igual a 1. Né? Isso vem do fato de que cosseno e seno são as coordenadas de pontos sobre o círculo de raio 1. Né? Portanto, quando a gente aplica um teorema de Pitágoras, né, a gente vê que a distância, né, desses pontos até a origem é 1, né, e, portanto, isso vai implicar que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, né? Essa é a relação trigonométrica fundamental. Então, a derivada da tangente é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Né? 1 sobre cosseno ao quadrado de x é o mesmo que, posso escrever assim, né? 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado, né? E 1 sobre cosseno de x, a gente tem uma função trigonométrica importante, né? Que é expressa justamente por essa expressão, né? 1 sobre cosseno de x. E essa função é o que nós chamamos de secante. Portanto, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Não posso esquecer que tinha um quadrado aqui, né? Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. A próxima função que nós queremos calcular a derivada é a função dada por y igual
arcosseno de x. Né? Y igual a arcosseno de x. Então, primeiro a gente lembra que, né, a função arcosseno de x nada mais é do que a função inversa da função seno. Agora, claro, né, se a gente pensa no gráfico da função seno, né, aquela curva, né, aquelas ondas, a gente vê que a função seno ela não é nem injetora e nem sobrejetora, portanto, eu não posso falar da inversa da função seno se eu considerar a totalidade do domínio da função seno, né, ou conjunto de números reais inteiro. Eu preciso, se eu quiser falar de inversa da função seno, se eu quiser inverter a função seno, eu tenho que restringir tanto domínio quanto contradomínio. O contradomínio, ok, a gente restringe ao intervalo menos 1, 1, que é exatamente a imagem da função seno. Agora, em relação ao domínio, a gente faz um recorte no gráfico da função seno em algum trecho no qual a função seja injetora, ou seja, que ela seja sobrejetora, né, que ela cubra o intervalo menos 1 inteiro na imagem, mas que ela não tenha, não tenha dois pontos com a mesma imagem. Então a gente percebe que o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2 satisfaz essa condição. Em menos π sobre 2, a função seno vale menos 1. Em π sobre 2, a função seno vale 1. E de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função seno os valores da imagem da função seno vão percorrer todo o intervalo menos 1 até 1. Portanto, é nesse intervalo, né, para a função seno definida de menos π sobre 2 a π sobre 2, né, com valores no intervalo menos 1, 1, é que nós podemos falar de inversa. Né? E a inversa da função seno nós chamamos de função arcosseno, ou seja, é aquela função que fornece o arco cujo seno é igual àquele valor, no caso aqui x. Né? Portanto, o domínio da função arcosseno corresponde à imagem da função seno, né? Que é o conjunto de todos os valores, todos os x, tais que menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Esse é o domínio, então, da função arcosseno, e é claro, nesse domínio que a gente calcula a sua derivada. Então, o que a gente quer calcular aqui, né, a gente quer descobrir quanto vale a derivada dy dx. Quanto é dy dx? Essa é a nossa pergunta. Bom, a gente vai fazer isso utilizando aqui regra da cadeia. Né? E, bom, como a gente vai fazer aparecer uma regra da cadeia aqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente nota que se y é arcosseno de x, então, né, se y é arcosseno de x, então é porque x é igual a seno de y. Né? Porque justamente o arcosseno é a função inversa do seno. Né? Se y é arcosseno de x, então x é o seno de y. Né? Como se eu aplicasse nessa igualdade a função seno dos dois lados, aparece seno de y do lado esquerdo, do lado direito vai ser seno do arcosseno de x, o seno é a função que desfaz o que o arcosseno faz, e vice-versa, o arcosseno é a função que desfaz o que o seno fez, portanto, aqui vai sobrar o x. Né? E agora, nessa igualdade, né, nessa equação x igual a seno de y, a gente calcula a derivada tendo como variável independente a variável x. E é precisamente para não criar nenhuma dúvida aqui em relação a quem é a variável independente aqui que eu estou usando a notação de Leibniz. Portanto, agora aqui, a gente calcula a derivada tendo x como variável independente dos dois lados. Então, isso vai ser a derivada de x de um lado igual a derivada do seno de y do outro lado. É isso que vai aparecer aqui. Ok. Do lado esquerdo é a derivada de x, né? Tendo x como variável independente, portanto isso é 1. Né? Então, do lado esquerdo a gente encontra a função constante igual a 1. E do lado direito, eu estou derivando em relação a x uma função que está assim, quando eu olho para ela, eu vejo que ela é uma função de y, né? E y, por sua vez,
é uma função de x, portanto, a gente tem uma composta, e é a composta da função y com a função seno, né? Então, para derivar essa composta, a gente aplica a regra da cadeia, né? Que diz que a derivada da composta é a derivada da função de fora aplicada na de dentro, ou seja, o ddy do seno de y, vezes a derivada da função de dentro, dy dx. dy dx. Agora, essa derivada é precisamente, então, derivada do seno de y, né, tendo y como variável independente, é cosseno de y, vezes dy dx, dy dx. Agora, lembrando que o que a gente quer calcular é a derivada de y, né, dy dx, então nessa igualdade aí a gente vai isolar o dy dx e vamos concluir que a derivada, né, a gente vai concluir aqui que a derivada de y dx vai ser dada por 1 sobre o cosseno de y. 1 sobre o cosseno de y. Né? Apenas passei esse cosseno de y dividindo para o lado de lá. Né? Claro, aqui a gente já percebe que tem uma restrição aí, né? Porque ó, naqueles pontos onde y for de tal modo que o cosseno de y for zero, né? Então nesses pontos a gente vai precisar tomar um cuidado. Né? A gente já sabe que vai ter restrição aí nessa conta. Né? Parece que não é para todo mundo lá no domínio da função arcosseno que a derivada vai dar um valor aqui finito, pelo menos. Né? Então, a gente já percebe que tem alguma coisa aqui assim. Mas aqui nessa expressão, poderíamos dizer, pronto, calculei a derivada, dy dx deu 1 sobre o cosseno de y. O problema é que eu quero essa derivada da função arcosseno de x, com uma função de x, da variável x, e não da variável y. Né? Então, aqui a gente vai fazer uso da identidade trigonométrica, né, que nós conhecemos bem, né, a relação trigonométrica fundamental, que diz que o cosseno, então, deixa eu fazer aqui de outra cor para destacar, então, aquela identidade que diz que o cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é igual a 1. Né? O cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é igual a 1. Só que agora a gente lembra, né? Vou até voltar aqui a minha folha, que subiu um pouquinho para a gente poder lembrar, que seno de y, o seno de y que está aparecendo aqui na relação trigonométrica fundamental, é justamente x, né? Seno de y é x. Portanto, nessa identidade aqui, a gente pode fazer essa substituição, né? Quer dizer, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Isso vai ser cosseno ao quadrado de y igual a 1 menos, então passando o seno ao quadrado de y para o lado de lá, vai ser 1 menos seno ao quadrado de y, mas seno de y é x, como a gente acabou de ver. Portanto, isso é 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Né? E aqui a gente pode agora extrair essa raiz quadrada, né? Extraindo essa raiz quadrada aí nessa expressão. Extraindo a raiz quadrada nessa expressão, a gente vai encontrar que o cosseno de y vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aqui agora tem um detalhe, né, que se cosseno ao quadrado é 1 menos x ao quadrado, então esse é um dos possíveis valores para o cosseno de y. O outro seria menos isso, né? Menos a raiz de 1 menos x quadrado também é tal que quando eu elevo ao quadrado dá 1 menos x quadrado. Mas aqui eu lembro que esse y,
ele percorre o domínio da função seno, que é o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função cosseno é positiva. Portanto, essa é a expressão. É com o sinal de mais e não com o sinal de menos. Ok, consegui expressar o cosseno de y em termos de x. Portanto, agora eu posso substituir nessa expressão aqui, e o que a gente vai concluir, então, é que a derivada da função arcosseno de x, que é o que nós temos chamado de y, é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a expressão que descreve a derivada da função arcosseno de x, 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, enquanto a função arcosseno de x estava definida em todo o intervalo fechado de menos 1 até 1, a derivada da função arcosseno só está definida para os valores no intervalo aberto menos 1. Nos extremos, a função arcosseno ela não é derivável. Ela não é derivável nos extremos. A gente percebe que há um problema nessa expressão quando x é 1 ou menos 1. Portanto, a função não é derivável nos extremos, mas ela tem derivada em todos os valores no interior desse intervalo aberto, menos 1, e a derivada do arcosseno é dada por essa expressão, 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Qualquer dúvida, nos perguntem nos nossos encontros síncronos. E obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo.